Livro de Ruth, capítulo número 1, versículos 16 e 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Livro de Ruth, capítulo número 1, versículo 16 a 17. Enquanto você procura, eu quero pedir oração, pois nós temos que resolver um problema em Maceió, quarta-feira, pela manhã. E é uma questão que, se Jeová não botar a mão, a gente não consegue resolver. Mas Ele está conosco. Mas quarta-feira à noite nós vamos ter a aula no capítulo 14 do livro de Atos. Ruth, capítulo número 1, versículo 16 a 17. Porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Porque onde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Meus amados irmãos, o livro de Ruth tem uma importância incalculável no contexto bíblico, pois nos relata a convivência híbrida que existe entre uma sogra e uma nora. Você talvez não saiba a história, mas nós já fizemos até um debate aqui, que quem mais acertou foi a Josefa Pedro, falando sobre Noemi e Ruth, a fidelidade de Noemi e Ruth. Perceba, a gente aprende com isso características importantes. Em uma união, muitas vezes há momentos de instabilidade, de incompatibilidade, há momentos que você precisa tomar decisões. Em uma união, e a família de Cristo é assim, às vezes acontecem circunstâncias muito adversas e inesperadas. Todavia, todo cristão que tem lealdade com Deus tem compromisso com a sua palavra. Todo cristão que tem lealdade com Deus aprende com Noemi e Ruth. Todo cristão que tem lealdade com Deus tem muito a aprender com esse texto. Na vida de Noemi, se você não sabe, eu vou lhe lembrar, acontece uma tragédia brutal. Eu não sei como é que eu estaria emocionalmente ou se será no lugar de Noemi. Noemi, uma mulher casada, com marido e 2 filhos. E em pouco tempo, o marido morre, os 2 filhos morrem. E naquela época, uma viúva sem marido e sem filho, era como se fosse alguém totalmente insignificante para a sociedade. E, de um lado, tinha Ruth. Do outro lado tinha quem? O senhor lembra, irmão Deus? Noemi, mas existia uma outra nora. Como era o nome? Orfa, muito bem, irmão Cícero. Orfa. De um lado, Noemi. De um outro, Ruth. De um outro, Orfa. Só que há um momento que Noemi chega para as suas noras e diz: olha, minha filha, eu estou muito velha. Aí a Bíblia não relata a idade, mas a Noemi chega e diz: eu estou muito velha, eu já estou avançada em idade, eu não vou ter como engravidar e dar a vocês maridos, então vocês procurem outro rumo, porque comigo está sem futuro. Na cidade que Noemi morava, a fome era avassaladora. Na cidade que Noemi morava, estava totalmente inviável a convivência e a vivência, pois a fome assolava de forma brutal. Todavia, porém, a decisão de Ruth muda a história. A decisão de Noemi, direcionada por Deus, muda a história. Perceba, há pessoas no caminho cristão que nós estamos caminhando, que vão andar com você até determinada parte do caminho. Dali para frente, não fique querendo que aquela pessoa caminhe com você. Talvez
não seja da vontade de Deus que aquela pessoa esteja com você. Ela pode te atrapalhar no caminho. Foi assim com Orfa. Orfa caminhou, Orfa chorou com Noemi, Orfa chorou com Ruth, mas teve a hora da decisão. E os fiéis são testados na hora da decisão. Há um momento crucial e fundamental de você decidir se vai, se fica, se vai, se fica ou se volta. Ei, perceba bem, uma coisa que a gente precisa aprender diante do texto de Ruth. Se você vai ver em Ruth 20 e 21, Noemi declara: a mão do Senhor se descarregou contra mim, mas Deus estava escrevendo a restauração. A minha esposa falou aqui que nós estamos passando por um processo gigante, e é verdade. Mas se nós entendermos que esse processo pode ser e será uma maneira de Deus reescrever a nossa história e a nossa frequência, nós passamos pelo processo adorando a Deus. Eu começo a entender processos na vida do cristão mais ou menos assim, irmão, mais ou menos assim. Você pega um rádio, e hoje não, hoje é digital, mas antigamente tinha um botãozinho que você ia girando, aí quando chegava na rádio, aí você ouvia o som relativamente limpo, se fosse FM. Se fosse AM, é um chiadeiro, tá beleza. Mas enquanto você não acha a rádio, tá ali. Enquanto você está rodando ali o botão, enquanto não acha a rádio, está chiando. O processo na vida do crente é assim. Tem um momento que é só chiadeira, é só sofrimento, é só processo. Mas depois que sintoniza, meu amigo, acabou. Por isso que Elias Guilherme disse: choveu a noite inteira, é chuva de verão, é noite passageira, eu sei. É dor, é luta, é prova. Mas quando a vitória vem, a nossa fé renova. Ruth só ficou na história porque ela suportou as circunstâncias. Deus permite que os testes aconteçam na nossa vida para testar a que ponto, de que forma nós estamos prontos a suportar aquilo que estamos enfrentando em prol do seu reino, em prol daquilo que ele tem estabelecido para nós. Aprenda o seguinte: vamos entender uma coisa, mesmo quando não entendemos, o céu continua trabalhando em nosso favor. A dor de hoje pode ser o cenário do testemunho amanhã. Irmãos, às vezes eu me pego tentando entender a mente de Deus e eu me acho um verdadeiro bobo, porque tentar entender Deus é a maior bobagem, porque a mente de Deus é incompreensível. A Bíblia diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Não vamos entender a mente de Deus. Então é melhor glorificar, adorar a Ele em meio ao processo, já que não compreendemos tudo que Ele tem preparado para nós durante e depois do processo. O aperfeiçoamento do cristão requer passar pelo deserto. O aperfeiçoamento do cristão requer enfrentar desafios. O aperfeiçoamento do cristão requer, mesmo distante do alvo, olhar para o alvo como se já estivesse próximo, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que se não vê. Porque aquele que tem fé, é necessário que creia que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você não tem fé, ou se a sua fé for muito pouca, em meio ao processo você vai acabar tropeçando, caindo e se perdendo o rumo. Porque quando nós estamos passando nessa situação, quem já passou sabe, falta ânimo, falta coragem, falta disposição e às vezes sobra incredulidade. Órfã pareceu que creu no projeto que Deus tinha para a vida de Noemi e Ruth, mas chegou a um ponto que ela disse: só dá para ir até aqui, daqui para frente vou mais não. Foi bom enquanto durou, obrigado pelo apoio. Eu estava bem casada, mas seu filho morreu. Nós estávamos muito bem, mas seu marido morreu. Eu caminhei com você, mas só fui até aqui. Irmão,
Aprenda a se despedir de algumas circunstâncias, de algumas pessoas, de algumas situações. Muitas vezes o problema não sai de perto da gente porque a gente não se liberta de certas situações. E a gente tem um hábito de dizer: não, mulher, vai embora, não, fica aqui, mulher. Eu gosto tanto de tu, mulher, fica aqui, mulher, vai embora, não, a pergunta é, mulher, fica. E Deus está dizendo: vai embora. Tem situações que a gente precisa, não estou dizendo que é pessoas, pode ser até que seja, mas tem situações que a gente precisa deixar ir embora. Perceba? A única coisa que você não pode deixar ir embora é se Jesus estiver caminhando com você, como aconteceu com os discípulos de Emaús. Iam deixando Jesus passar e ir embora. Até que chegou o momento de ele dizer: vai embora. Não, Jesus, fica conosco. Só não deixe Jesus ir embora. Mas qualquer outra circunstância, permite, porque se for vontade de Deus, Ele vai trazer coisas mais especiais para próximo de você. Entenda, a vida pode mudar, mas Deus, o Deus de Noemi, não muda. Ô irmão, ô minha irmã, será que na sua vida nunca aconteceu situações que você pensa que Deus não vai cumprir em ti, na tua vida, na tua família, o que prometeu? Será que na tua vida não aconteceu situações que você tem vontade de chutar o pau da barraca e ir embora? Será que na tua vida nunca aconteceu situações que você teve vontade de desistir bem no meio do caminho? Será que na tua vida não aconteceu situações que você parou, chorou, se sentiu sozinho, o coração doeu, ninguém me compreende, ninguém me escuta, ninguém me entende, ninguém me liga, não tenho amigos, o pastor sumiu, as pessoas que me amam foram embora e agora minha situação está assim, eu perdi aquilo, perdi isso, perdi aquilo outro, agora é o fim do poço. Será que você nunca passou por isso? Já. Mas é nessas perspectivas que a gente para e pensa: cadê Deus? Onde está Deus? Cadê o Deus que diz que está comigo onde quer que eu for? A gente parece que esquece que o Senhor diz: estarei convosco se estiveres comigo, e mesmo se fores infiel comigo, eu permanecerei fiel. Há momentos que, como Elias, estamos na caverna e pensamos: Senhor, pode matar, que a minha situação está terrível, eu não sou melhor do que meus pais. E Deus manda, e passa por Elias um vento calmo, passa por Elias uma chuva de pedra, passa por Elias tempestades, e Elias diz: Deus está aí, Deus está no vento, Deus está na chuva de pedra, Deus está nessa tempestade que vem aí. E Deus estava. Deus estava quando tudo se acalmou. Perceba que Jesus só fala muitas vezes, não estou dizendo em todos os casos, quando tudo está calmo. A situação em sua volta pode não estar calma, mas perceba, quando Jesus falou com seus discípulos, primeiro ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. Quando Deus falou com Elias, ele falou na calmaria. E tem outros contextos bíblicos que dá para a gente colar aqui para mostrar para você. Quando Deus resolve agir, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, é quando nós estamos tranquilos, porque quando nós estamos inquietos, demonstramos desconfiança. Quando nós estamos inquietos, demonstramos insegurança. Quando nós estamos inquietos, demonstramos falta de confiança. Mas quando nós estamos descansando, nós aprendemos com Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo e o lugar da perdição, firmou-me os meus pés numa rocha e guiou os meus passos. Quando a gente aprende isso, aí a tempestade parece que passa mais rápido. Mas pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo. O meu esposo está assim, o meu filho está assim, a minha filha está assim, o meu cunhado está assim, o meu primo está assim, o meu sobrinho está assim, a minha avó está assim, a minha neta está assim. Ei, não é obrigado você entender, só diga a Deus: Senhor. No momento de angústia de Jesus, ele diz: seja feito o que tu queres e não como eu quero. Se a vontade de Deus prevalecer na sua vida, mesmo que tudo pareça adverso, descanse. Mas pastor, eu vou descansar como se a maré está batendo pesada. Vou descansar como se as ondas estão com mais de 10 metros de altura. Vou descansar como se o barco parece que vai afundar. Vou descansar como se eu perdi as forças. Vou descansar como se eu não tenho vontade mais de orar. Vou descansar como se eu parece que não sou mais aquele crente que eu era. Descanse.
alcance, todo o processo que Deus permite na minha e na sua vida nos acrescentará mais a proximidade com Deus eterno. Se Noemi não tivesse saído na direção de Deus, ela não tinha encontrado Boaz, que era seu parente. Ruth encontra-se com a sua bênção depois que passou por um processo de fome, labuta, perca do sogro, do marido, do esposo. Ela continuou perseverando. Onde tu morrer, Noemi, eu vou morrer. Órfão já foi, órfão virou as costas, já foi embora, órfão nos abandonou, mas eu estou no propósito. Eu não abro mão do propósito, eu confio no propósito. O meu Deus será o teu Deus, será o meu Deus, o meu povo será o teu povo. Onde pisares tu, pisarei eu, onde fores tu, irei eu. Noemi, eu não abro mão de você. Aí eu me lembro quando andava, irmão Cícero, Elias e Eliseu. Aí o irmão Renos vai lembrar que Eliseu, caminhando com Elias ali, eu disse: rapaz, fica aqui que é melhor. Eu ainda vou andar um bocado. Eliseu, rapaz, fica aí. Aí Eliseu disse: quem? Eu deixar você sozinho na caminhada? Deixo nada. Eu sei que o Senhor está contigo. Eu sei o que tu fala é direcionado por Deus. Onde tu te vê, eu vou estar junto. Aí, passou pelo processo. Andou em sol, chuva, inverno, verão, temperatura. E aí, Elias, e aí, Eliseu, quer descansar por aí? Não, estou junto. Quer parar? Não, só se você parar. Se você não parar, estou andando. Não, vou continuar caminhando, então eu vou também. Elias, Elias, você não vê nenhum momento na Bíblia Eliseu perguntando: Elias, está muito longe. Elias, vai chegar logo. Elias, vai demorar muito. Elias, eu cansou, que eu estou cansado. Não, onde você tiver, eu estou. Aí quando chega na hora da bênção, aí Elias diz: tá bom, eu já percebi que você não abre mão de mim, onde eu estou, você está. Então peça aí alguma coisa. Eu não vou pedir muita coisa não. Eu só peço porção dobrada do teu Espírito, da unção que tu tem sobre a tua vida. Eu só peço porção dobrada sobre mim. Ô irmão, pode ser poucos, mas vão ter pessoas que vão comemorar com você a sua vitória, a sua conquista, a sua bênção. Aí eu lembro do encontro de Davi com Golias. Os próprios irmãos zombavam: o que é que tu está fazendo aqui, menino? Menino, tu não tem experiência de guerra nenhuma. O camarada ali é experiente há muitos anos. Volta para casa, cuidar daquelas tuas poucas ovelhas, rapaz. Tu está fazendo o que aqui? Não, rapaz, eu vim trazer os alimentos aqui para vocês. Papai quer saber como é que vocês estão. Você veio para aqui olhar para ver como é que está. Seu papai não mandou coisa nenhuma, não. Foi, rapaz, ele mandou. Mas quem é esse incircunciso que ousa desafiar o povo de Deus? Homem, desista desse negócio. O gigante lá tem 2,90 metros de altura. Para onde vai tu, rapaz? Tu não tem nem 1,70 m. Que é isso, rapaz? Volte, vá para casa. Ele vai te matar, camarada. Você não consegue não, rapaz. Vai servir de zombaria para nossa família, Davi. Que é isso? Mas quanto mais o gigante era grande, mas já aprendemos aquela frase: quanto mais o gigante é grande, mais a queda é maior. Davi confiava naquele que tudo faz, que tudo opera, que tudo se manifesta de acordo com a sua vontade. Aí eu fui calcular, já estou entrando em outra situação. Aí eu fui calcular como é que um cheixo, acreditando-se que um cheixo de mais ou menos, no máximo, estourando 20 gramas, atinge a uma velocidade para derrubar um gigante de 280, 250 quilos, com 2,90 metros de altura. Davi estava distante dele uma média de 300 a 500 metros. Perceba, como é que uma pedrinha dessa pega uma velocidade a ponto de derrubar um gigante de 230, 250 quilos com 3 metros quase de altura. Aí a gente vai calcular velocidade, distância e proporção de ataque, quando ela chega no alvo. Aí quando você calcula, você vai ver uma pedra de 20 gramas de peso, mais ou menos, numa distância de 400, 500 metros, ela atinge uma velocidade de mais ou menos 230, 290 km por hora, atinge a testa do camarada e o mata. Homem, como é que alguém de 1,70 m, sem experiência nenhuma, gira uma peteca, uma funda, a ponto de acontecer isso? É porque quando você crê no propósito de Deus, apesar da zombaria, das anarquias,
vaquias que estão fazendo sobre você. Aí Deus pega na sua mão. Quem gira a funda parece que é você, mas quem gira a funda é Jeová segurando a tua mão. Quando a pedra é solta, ela atinge uma velocidade de um carro de Fórmula 1. E quando ela atinge o alvo, ele cai. Porque quem mandou a pedra na testa do gigante foi Davi, mas quem mirou foi Jeová. E entenda bem, meu irmão, o propósito que Deus tem com você é desafiador, é grande, é muito grande. Todavia, porém, aquilo que Deus tem para você é para você e para mais ninguém. Você sabia que o meu e o seu DNA são diferentes? Até de irmãos gêmeos o DNA é diferente. Sabe por que Deus fez o meu e o seu DNA diferente? Porque o propósito que Ele tem comigo e com você não são iguais, são diferentes. Podem até alcançar o mesmo objetivo, mas os propósitos são diferentes. É por isso que Deus, eu posso até não entender o que você está passando, você não pode entender o que eu estou passando, mas se nós juntos fizermos como Noemi e Ruth, chegaremos ao caminho da vitória. Um dia está faltando tudo, outro dia tem bonança, um dia tem choro, outro dia tem canto, um dia tem morte na família, outro dia tem comemoração de casamento e festa. Sabe por quê? Porque Deus não deixa você no vale muito tempo, porque Ele sabe que você morre. Também Ele não deixa você muito tempo no palco para você não se exaltar, mas mantenha-se no equilíbrio de Jeová. Uma hora a gangorra está assim, outra hora ela está assim, mas você continue agarrado com o anjo. Agora continue agarrado com o anjo para que você possa ver, contemplar a vitória que Ele tem para você. Orfa não viu, mas Ruth viu a bênção. Noemi viu, só vê a vitória aqueles que não desistem no meio do caminho. Porque a gente precisa entender isso. É claro que como humanos, glória a Deus, a gente se vê em situações que eu às vezes olho para mim, e já disse até para minha esposa, olha por mim de novo que eu quero ser crente de novo. A gente olha assim, rapaz, eu era bem mais crente do que sou hoje, às vezes a gente diz isso. glória a Deus, Mas eu aprendo com Ruth que Deus constrói relacionamentos para fazer novos destinos. glória a Deus, Perceba? A perspectiva de Ruth casar com Boaz em circunstâncias normais era quase zero. Ruth pobre, Boaz muito rico. Então havia uma diferença absurda de posição social. Normalmente Boaz não se agradaria de Ruth, Ruth não se casaria com Boaz. Mas quando Deus tem um propósito com alguém, com ele, com ela, Ele tira de lá, coloca aqui. Ele tira daqui, coloca lá. Ele faz a troca, ele faz o inverso. Ele vem na contramão, ele faz acontecer. Eu sei lá, faz chover para cima. Faz acontecer tudo que for possível acontecer para ele honrar o que ele falou. Porque ele não faz isso apenas para honrar o crente. Ele não faz a bênção acontecer para honrar o crente. Ele faz o milagre acontecer para honrar a sua palavra. Porque a palavra de Deus é como uma flecha. Vai e não volta. A gente precisa crer absurdamente assim. O problema é que as esperanças da gente não pouco. As colunas da nossa vida espiritual é baseada no alicerce, é oração. As colunas é o jejum. Irmão, as colunas da vida do crente, o alicerce é a oração. A sapata é a palavra. As colunas é o jejum. Quer ficar firme? Estava dizendo para minha esposa hoje, vamos ter que voltar a jejuar. Os desafios estão maiores do que a gente imagina. São grandes demais para o nosso tamanho. Mas tamanho de problema não amedronta crente. Porque nada é maior do que o seu Deus. Perceba, vou encerrar agora. Lições que aprendemos com a vida de Ruth. Ela demonstrou uma fidelidade
independente das circunstâncias, um amor que ultrapassa vínculos naturais, decisões que definem o futuro espiritual. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se você decidir, não é fácil. Orar não é, quer dizer, eu não acho tão difícil, eu acho ruim orar hoje. Porque orar sentado é ruim, você não sabe quanto é bom orar de joelho. Orar sentado é ruim, é ou não é? Orar sentado é ruim ou não é? Horrível. Horrível, horrível. Orar sentado é horrível. Eu acho muito ruim. Mas se você colocar um propósito na sua vida, não precisa muito não. Senhor, eu vou orar 15 minutos por dia. Faça marque no calendário, no seu celular, na parede, se você usa calendário. Se a sua vida espiritual não vai estar melhor, marque. Eu faço um desafio com você. Se a sua vida espiritual não vai estar melhor, ore. Eu acho que está com uns 30 dias já, né, irmão Wilson? Está mais. Está com uns 45 dias. Toda madrugada nós estamos orando. Ah, a vida do Senhor virou um mar de flores? Não. Mas quando a gente vincula um compromisso com o Senhor, a gente passa pela prova igual um trator passa por um obstáculo. Um obstáculo está na frente, mas você está com um trator. E quando você não ora, você está na frente do obstáculo, só que você está dirigindo um Fusca. Aí, olha para o tamanho do problema e diz: ih, rapaz, o motor vai estourar. Não vai aguentar não. Tem que empurrar. Mas com o trator não. O trator arrasta alguma coisa. Passa por cima do problema. E olha que a gente não olha essas coisas não. É uma coisinha pouca. Dá para tapar um buraco dentro. Oração que a gente faz. Mas a gente mantém um compromisso. Às vezes eu passo do horário, às vezes irmãos Nilson passa, nós estamos por ali. Faça compromisso com Jesus. Jesus, não precisa ser exatamente aquela hora. Mas tira um momento da sua 24 horas, ficar 15 minutos em oração aqui. Mas pastor, tem gente dizendo agora na mente aí: eu não sei orar, não é agora. Do mesmo jeito que você conversa com seu filho, com seu neto, com sua prima, conversa com Jesus. Ó Jesus, eu estou aqui. O senhor está vendo, né? Sem coragem, sem ânimo, estou com dúvida, estou com medo. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Perdoa os meus pecados. A minha oração sempre começa assim: Senhor, perdoa os meus pecados por ações, alguma coisa que eu faço, pensamentos, gestos ou palavras. Porque às vezes a gente se irrita, né? Quer dizer, eu não faço não, mas já vi gente fazer. A gente se irrita e... amor, calma aí. Eu nunca fiz isso não, estou testemunhando aí para dizer. Aí a gente fala: aqui para você. Né? Aí a gente pede perdão ao Senhor por palavras. Às vezes sai da nossa boca aquilo que os ouvidos não deveriam ouvir. Por gestos. Por pensamentos. Isso é a desgraça. Porque esse negócio aqui. Aí irmão Adão lá de Rosa Luxemburgo diz: mas pastor, a gente não quer pensar. E acaba pensando, cai na nossa mente, a gente pensa sem querer. O seu pensamento é como um pássaro. Ele pode pousar na sua cabeça. Vai permanecer uma decisão sua. Pensamentos, palavras, gestos, ações. Senhor, me perdoa. É quando eu peço perdão. Eu estou sem vontade de orar, Jesus. Eu estou aqui. Não vou ligar celular. Não vou falar com ninguém. Não vou sair daqui enquanto não acontecer alguma coisa. Ô irmão, se a gente não fizer isso, nesse processo que nós estamos passando agora, a gente já estava morto. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não perca a esperança não. O desafio do templo está aí, ó. A gente conta com você e Deus conta com você. E o diabo vai colocar alguma situação. Teve uma irmã aqui da igreja que estava me contando o que está acontecendo na família dela. Disse: vamos orar, filha. Tudo, eu sei que tudo acontece para atrapalhar nossa concentração dentro de um propósito. Quando a gente puder contar, a gente vai contar aqui para vocês. Dá uma hora a história. Hein? Se não for resumida, tudo a gente vai contar aqui. É um processo pesado, mas não tem nada melhor do que um culto de ação de graça que a gente vai dar logo, logo. Quantos dizem amém? Vamos orar? Ô Vitória, vem orar, Vitória.
vai orar para terminar o culto, tá? Oi, irmãos, a Vitória vai orar para terminar o culto. Quantos vão orar com ela? Diz amém? Salve, irmão, para Deus irmão Cabaciã. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Feche os olhos, feche os olhos. Feche os Senhor olhos. Jesus. E louvamos Te louvamos por este culto, por esse culto, pelos irmãos, pelos irmãos, pela aulinha nas crianças. pela aulinha das crianças. Senhor, abençoa os irmãos que vão para casa, Abençoa os irmãos que vão para casa. que eles voltem quarta, sexta e domingo. Que eles voltem quarta, sexta e domingo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo continuem com você, com a sua casa e com a sua família. E aqueles que vão continuar firme com Jesus, Deus abençoe.